Boa noite, seja bem-vindo ao nosso Tadel. Quero te convidar a celebrar ao Senhor Jesus nesta noite, que o Espírito Santo de Deus venha te abençoar na tua casa nesse momento, em nome de Jesus. Vamos com muita alegria celebrar ao Senhor, amém? Vamos lá! Santo, poderoso, o que ele que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, o que ele que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és, Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo, poderoso, que ele que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és, Santo, Santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Declare: Santo, Santo Deus tu és, Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és, Santo, Santo Deus tu és. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Que você seja renovado nessa noite. Que você seja renovado. Que a paz do Senhor venha sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Aleluia.
Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso TADEL, Treinamento Avançado de Líderes. A graça e a paz e uma boa noite para cada um dos queridos. Se porventura você está vendo pela primeira vez e ainda não me conhece, eu sou Honório do Carmo, pastor sênior da Betel Serra. Vamos dar seguimento à série que estamos ministrando. Já faz 2 semanas que temos ministrado essa série, crescimento das células. E estamos falando sobre fundamentação de uma igreja em células. No primeiro encontro que tivemos, nós falamos que precisamos ser uma equipe, precisamos estar funcionando de forma harmônica, bem unificados. E me lembro que citei o exemplo do time do Flamengo, o ano passado, é claro, né? Que caminhou tão maravilhosamente, que encantou até mesmo os não flamenguistas. Eu mesmo gostei de ver algum jogo deles, não contra o Fluminense, é claro, né? Então, desde o líder da célula até o mais novo membro da célula, precisa funcionar como uma equipe em harmonia, né? No encontro passado, nós falamos a respeito de compreender o processo. Precisamos compreender o processo, que assim como as células humanas, elas passam por estágios específicos, e o mesmo deve ocorrer com as nossas células aqui na igreja. Então, a célula humana, ela existe para multiplicar e fazer o corpo crescer, né? Uma célula, então, saudável, ela vai multiplicar automaticamente, seguindo todos os estágios que elas precisam passar. E assim como nossas células, temos alguns estágios. Nós sabemos que a nossa missão é ganhar vidas, cuidar bem delas e transformá-las em discípulos de Jesus. Dessa forma, nós vamos transformar a próxima geração, a geração seguinte, né? Então vamos estar alcançando as crianças, os adolescentes, os jovens, que serão os adultos daqui a algum tempo. Então, o primeiro estágio, nós falamos, o estágio do aprendizado e do amor, o que aqui nós chamamos o nosso purê de batatas. O segundo estágio, o estágio do vínculo, e nós aqui chamamos Natanael, né? Terceiro estágio do lançamento, ou chamado por nós como GE, que é aplicado o lar de paz, né? E em quarto lugar, o estágio da partida, ou, no nosso caso aqui, o fator Barnabé. Esses 2 encontros estão aí gravados no nosso canal Betel Serra. Se porventura você não assistiu, quero estimular você, que é um líder de célula ou membro de uma célula, que tem interesse em trabalhar para que a sua célula cresça. Então, vai lá e dê uma olhada, ok? Hoje estaremos falando a respeito de estabelecer o alvo, que é a multiplicação. Célula existe para multiplicar, célula existe para gerar crescimento na igreja do Senhor Jesus, ok? Então vamos lá. O coração das nossas células, queridos, deve ser o evangelismo por meio do relacionamento. Ganhar vidas, né? Então, o coração da célula deve ser esse, porque se queremos multiplicar nossas células, precisamos ganhar vidas, precisamos acrescentar vidas a ela, para que ela, então, automaticamente venha a gerar uma outra célula. Então, é preciso, para que isso aconteça, para que a nossa célula tenha uma visão evangelística, isso quer dizer que cada membro da célula precisa aceitar a ordem que Jesus nos deu, que nós chamamos de a grande comissão. Foi uma ordem que ele deu, não foi uma sugestão, né? E
E como é que eu digo que aceito? Não basta eu dizer assim, não, eu concordo com Jesus, devemos ganhar vidas mesmo, mas aí eu cruzo os braços, e isso aí é obrigação do meu líder, isso aí é obrigação do meu pastor. Se você transfere para outros a responsabilidade de obedecer esse mandamento de Jesus, na verdade o que você está dizendo para Jesus é que você não aceitou a sua ordem. Entende? É simples assim. Quando nós aceitamos que essa ordem é para mim, então eu preciso demonstrar isso na prática e no dia a dia, e aceitar isso como uma norma, para que a nossa célula possa marchar nessa pegada, nessa direção, nessa visão, ou nessa vibe, como diz a turma mais nova aí. Então, não importa como você diz, o importante é que você faça, como uma forma de você dizer, Jesus, eu concordo com essa ordem que o Senhor deu para mim. E a ordem, se você não lembra, está aí. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, disse Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa foi a ordem do Senhor para todos aqueles que são seus seguidores. Você não precisa de um dom especial, você não precisa de um título especial, não. Se você é um seguidor, você obedecerá a essa ordem, e essa ordem precisa ser praticada no seu dia a dia. A ideia é que as nossas células possam invadir o arraial do inimigo e saquear das mãos do inimigo as vidas que pertencem a Cristo, as vidas pelas quais Cristo morreu. Então eu e você temos essa responsabilidade, e para isso é importante que cada célula estabeleça alvos mensuráveis, estabeleça quantas vidas querem juntos ganhar para Jesus. As nossas células espalhadas pela nossa cidade, elas devem funcionar como uma rede de pesca, espalhada pela nossa cidade. Quando em junho e em novembro nós puxamos a rede, essa rede possa vir carregada de peixes, de vidas, onde cada célula não vai permitir que a sua parte na rede esteja rasgada, esteja aberta, a ponto dos peixes escaparem. Não, cada líder, cada célula tem a responsabilidade de cuidar da sua área, para que possamos fazer uma pesca maravilhosa, uma pesca de grande quantidade de vidas para a glória do Senhor. Larry Kreider, ele disse o seguinte: o propósito principal de cada célula deve ser manter uma base de resgate de vidas dentro do pátio do inferno. Ou seja, lá aonde eles estão. Não adianta você convidar pecador para vir para a igreja, eles não vêm. Quando eles atendem um convite de ir para a igreja, isso é porque o Espírito Santo já está fazendo a obra no coração deles. Então, por isso nós estimulamos você a orar pelos seus vizinhos, a orar pelos seus amigos, porque aí sim, quando você convidar, quem sabe, o Espírito Santo já estará agindo em resposta à sua oração. Os líderes, então, das células precisam entender que o evangelismo que leva a célula à multiplicação, é o evangelismo que leva a célula à multiplicação. Se a sua célula, se você não falar de ganhar vidas, sua célula não vai ganhar vidas. Você precisa para isso estar falando, estimulando. E o evangelismo na célula nunca é o fim em si mesmo. Claro que não. Você ganha vidas
e aí depois você consolida a fé desse novo convertido, leva-o para um treinamento, a participar dos 3 corações, daqui a pouco ele está sendo discipulado, então, frequentando a celebração, frequentando a célula, e aí você começa a treiná-lo dentro da própria célula, a fazer uma coisa, a fazer outra, até que ele chegue a ser um líder de célula. Ele vai te ajudar a ganhar vidas, e aí o processo continua. É como uma engrenagem de uma máquina. Nenhuma pode parar, todas precisam estar funcionando em harmonia para que a máquina funcione. Então, o crescimento da igreja é o maior fruto da multiplicação. Se as células multiplicam, a igreja no seu todo cresce. Isso é o puxar de rede. Isso é o puxar de rede. Vamos ver alguns fatores que não têm nenhuma influência sobre a multiplicação. Esses dados que eu vou falar aqui agora, queridos, é com base em pesquisa nas igrejas espalhadas no mundo que trabalham em células. E a pesquisa diz o seguinte: a característica do líder não influencia em nada na multiplicação. Não importa se é homem ou se é mulher que está liderando, não importa qual é a classe social, qual é a idade desse líder, qual é o estado civil, se solteiro ou se casado, qual é a formação, se tem o grau de instrução, uma graduação ou não. Isso, segundo a pesquisa que fizeram, nas igrejas espalhadas pelo mundo, as igrejas de mais sucesso, que funcionam em célula, características de líder é algo que não altera, não influencia na multiplicação. Isso significa que você, líder, você pode ser um agente multiplicador por meio da sua célula, independente das suas características. Um outro fator que não tem influência sobre a multiplicação é o tipo de personalidade do líder, é o tipo de temperamento do líder. Não importa se o líder é introvertido, ou seja, se ele é melancólico, não importa se ele é extrovertido, o importante é que isso não altera na multiplicação. Tá? Essa é a pesquisa em todas as igrejas que trabalham em células espalhadas pelo mundo. E o terceiro fator é que não depende do dom espiritual que o líder tem. A pessoa pode ter um dom de pastor, pode ter um dom de ensino, pode ter um dom de misericórdia, um dom de liderança, um dom de evangelismo. Nada disso é um fator preponderante para a multiplicação. Por quê? Porque dentro da célula existem pessoas dotadas de dons variados e que vai completar o líder, na ação do seu trabalho de multiplicação na célula. Mas tem uma coisa importante que eu quero destacar aqui: fatores que têm influência sobre a multiplicação. Então, atenção, você que é líder de célula, anote aí esses pontos, porque não importa qual o seu dom, qual é o seu temperamento, a sua personalidade, não importa quais são as suas características, mas se você colocar em prática esses pontos, a pesquisa diz que você tem condições de, juntamente com a sua célula, fazer a multiplicação dela. Então vamos lá, alguns fatores que têm influência sobre a multiplicação. Em primeiro lugar, o tempo devocional do líder de célula, o que nós chamamos aqui de TSD. E esse tempo do TSD, ele deve ser tanto em qualidade quanto em quantidade. Inclusive no livro eles falam que aqueles que investem 90 minutos de devocional diário multiplicam muito mais do que qualquer outro líder que dedica apenas, por exemplo, 30 minutos de tempo devocional. Ele aqui focou a questão da quantidade, mas claro,
é preciso ter qualidade nesse TSD também, e não vai fazer só 90 minutos só para poder ter a graça de poder multiplicar. Não, não, não. Faça isso por prazer de estar ali aos pés do Senhor diariamente. Uma coisa é certa, sem um tempo a sós com Deus, sem um devocional diário, dificilmente sua célula vai multiplicar. E você, querido líder, você é modelo para a sua célula. Você pode encorajar os membros da sua célula a aumentar o seu tempo a sós com Deus, mas para isso você precisa estar aumentando o seu tempo, tanto em quantidade quanto em qualidade, volto a dizer. E você é a pessoa-chave, querido líder, você é a pessoa-chave para estimular a sua célula, caminhar nessa direção. Então, o primeiro fator que tem influência sobre a multiplicação é o seu TSD, o seu tempo a sós com Deus. Em segundo lugar, o segundo fator que tem influência sobre a multiplicação é a intercessão do líder da célula pelos membros. É a intercessão do líder pelos membros da célula. Oração diária, nome por nome, cada membro da sua célula. Querido, você não pode esquecer de orar pela sua membresia. São as ovelhas que Deus deu a você para tomar conta. Então, querido, esse é o segundo fator. Claro, se você ora por cada um deles, queridos, você pode estimular a cada um deles a orar por você, a orar pelos membros da célula. E isso com certeza vai fortalecer ainda mais. Não é só você orando, mas você envolver a célula em oração. Terceiro fator que tem influência direta na multiplicação é o tempo que o líder gasta com Deus em seu preparo para o encontro da célula. Olha, coisas distintas do TSD, é o tempo que você gasta para se preparar para a reunião da célula, preparar o seu coração para essa reunião, para esse encontro de célula, é mais importante até do que você preparar o estudo. É porque não é só preparar o estudo. Queridos, claro, o estudo é fundamental que você prepare, porque senão você não vai ter o que dizer na célula, né? Então é claro que é fundamental você saber o que vai ser dito, o que vai ser feito na célula. Assim como os alunos de qualquer escola sabem quando o seu professor não se preparou para aquela aula, a mesma coisa são os membros, quando escutam o pastor pregando, sabem que hoje ele não se preparou. Ou então, o líder de célula também é alvo dos membros da célula, dizendo, ele não se preparou hoje. Mas não é só para dar o estudo, é para toda a célula, para toda a reunião, é gastar tempo em oração. Estimula inclusive você, querido líder, a motivar a sua célula, a fazer um jejum específico em cada dia da reunião. Não só você fazer, envolva a sua célula precisa ser como uma engrenagem, nós já falamos isso aqui. Então, você só vai ser possível envolver a sua célula nessas atividades, se você já estiver envolvido. Quarto fator que promove multiplicação numa célula, estabelecer alvos. Grave isso, queridos, o líder que falha na fixação dos alvos, mesmo assim ele tem 50% de chance, segundo a pesquisa, de multiplicar sua célula no final do ano. Mesmo não falando a respeito dos alvos. Agora, quando o líder estabelece os alvos e ele divulga, fala isso todas as reuniões, levam os seus liderados também a falar e a orar em favor dos alvos, sobe para 75% de chance dessa célula multiplicar em um ano. Essa é a pesquisa, irmão. Queridos, e aonde Deus está agindo aí em outras igrejas, gerando explosões de igrejas enormes,
é o mesmo Espírito Santo que está conosco. A diferença está nas pessoas, a diferença está em quem pratica. Porque aqueles que estão praticando lá em El Salvador, na igreja do Elim, que é o nome da igreja, aqueles que estão em Bogotá, na igreja do César Castelhano, aqueles que estão lá na Coreia, no David Yongshu, se estão crescendo, o Espírito Santo é o mesmo que está aqui no Brasil, né? Ele é onipresente, ele está dentro de cada um de nós. O que muda são as pessoas, são as pessoas. Em quinto lugar, conhecer a data da multiplicação da célula. Os líderes de célula que estabelecem alvos específicos, como marcar a data da multiplicação, isso faz com que a célula toda se volte para esse momento, querido. Então é muito importante. Em sexto lugar, treinamento. Os líderes de célula que se sentem melhor treinados, multiplicam suas células com maior rapidez. Porém, treinamento não é tão importante como, por exemplo, a vida de oração do líder de célula, como, por exemplo, a clareza dos seus alvos. Treinamento é muito bom, mas essa prática espiritual da oração e da obediência de estabelecer metas, queridos, isso aí é muito mais funcional. Sétimo lugar, a frequência com que o líder de célula faz contato com pessoas novas. Uma pessoa nova chegou na sua célula, então o líder, ele deve tratar urgente de se aproximar, de conhecer, de ter um particular, um contato direto com ele. Então, quanto mais você contatar com as pessoas que estão chegando, com as pessoas novas, mais chance você tem de multiplicar. Olha o que diz a pesquisa. Se um líder de célula faz contato com 5 a 7 pessoas novas por mês, ele tem 80% de chance, de probabilidade de multiplicar a sua célula. 5 a 7 pessoas por mês, pessoas novas, pessoas trazidas pela célula, por todos os membros da célula. Agora, se o líder de célula faz contato apenas com 1 a 3 pessoas, aí a chance já cai para 60%. Agora, o líder que visita 8 ou mais, ele tem chance de multiplicar até 2 vezes em um ano a sua célula. Olha que legal. Isso são pesquisas, irmãos. Isso não é uma coisa que eu estou tirando da minha cabeça apenas para motivar você, para estimular, não. Isso aqui é uma pesquisa, eu tenho esse livro de pesquisa aqui comigo. Em oitavo lugar, o oitavo fator que leva uma célula à multiplicação é o estímulo nas células para convidar amigos. O líder de célula que encoraja semanalmente, não, queridos, não é estimular apenas na época do Natanael, não, na época da festa dos amigos, não, é em todo tempo, é semanalmente, é motivar os membros semanalmente a estarem trazendo pessoas novas para a célula, né? E com certeza esse líder vai ter muito mais chance de multiplicar do que aqueles que ocasionalmente fazem isso ou nunca estimulam os seus membros a trazerem novos para a reunião. Então, queridos, o segredo é você estar falando constantemente em todas as reuniões de célula, né? O seu coração para isso precisa estar ardendo por vidas, porque se ele estiver ardendo por vidas, não vai ter jeito, você vai falar sobre isso, é automático, né? É automático. Então, por isso que a oração é muito chave, porque quando nós oramos, o Espírito Santo move o nosso coração, queima o nosso coração por vidas. Em nono lugar, número de visitantes na célula. Queridos, há uma relação direta entre o número de visitantes no grupo e o número de vezes que o líder multiplica essa célula. Claro, porque quanto mais gente nova na célula, mais possibilidade você tem de fazer com que esse novo na célula participe da célula, se torne um membro da célula e, consequentemente, posteriormente, um membro da igreja. Isso é natural.
Em 10º lugar, o 10º fator que leva uma célula a se multiplicar: encontros sociais. Eu estou falando encontros além do encontro regular da célula, né? Se a sua célula é numa quarta-feira, por exemplo, como é a minha, aí você pode marcar, por exemplo, aniversário. Um aniversário de uma criança que está tendo, o que você faz? Você marca para um outro dia, com uma forma de trazer outras pessoas e uma atividade social, uma atividade extra da célula, né? Ou então, você leva a sua célula para participar, sei lá, de um voleibol na praia de Cambori. Com isso, cada um leve os seus amigos. Ou então você quer fazer um piquenique no parque da nossa cidade, ali em Valparaíso. Leva a sua célula para lá, né? Estenda lá uma toalha e aí senta em roda, canta uma canção, né? Atraia as pessoas para o que você está fazendo ali. Claro, leva um lanche, participa, batem papo com os seus amigos, apresente os amigos aos outros. Isso é o que nós estamos chamando de encontros sociais. E a célula que tem 4 ou mais encontros sociais por mês, é o que diz a pesquisa, multiplicam 2 vezes mais do que aquelas que têm apenas um ou nenhum encontro. Então, o encontro social também ajuda vocês, a célula, a conhecerem pessoas novas, porque às vezes se você convidar um amigo para ir na igreja, é mais difícil ele ir. Se você convidar para participar de um grupo de amigos, é possível que alguns vão. Agora, se você convidar para participar de um piquenique, né, que estão fazendo, que estão promovendo, ou um jogo de voleibol, como nós citamos aqui, é muito mais fácil, de repente, os seus amigos, ou os amigos das células, participarem. Em 11 lugar, 11º fator, preparar auxiliares. Queridos, os líderes que preparam uma equipe para trabalhar junto com ele, para ajudá-lo na liderança, dobram a capacidade de multiplicar a célula. Se tem uma célula que não está multiplicando, ou não tem uma equipe trabalhando junto com o líder está trabalhando sozinho, essa célula vai ter muita dificuldade de multiplicar. Ao contrário, quando se tem uma equipe que ajuda o líder, isso certamente fará com que a célula tenha condições de multiplicar muito melhor e muito mais rápido do que o líder que não tem uma equipe. E em 12º lugar, e o último fator que vamos examinar agora, é o nível de cuidado pastoral. É uma visitação. Eu sei que nós estamos em tempo de pandemia, mas quando eu falar em visitação aqui, eu estou falando que você pode fazer uma visita presencial, como você pode fazer uma visita online, por uma videochamada, né? Sabe, procure fazer por videochamada, evite só o telefone, é bom que você veja, né, o outro, claro. Então, isso eu estou chamando de visitação. Se você faz a visitação regular aos membros da sua célula, ou não só você, querido líder, mas toda a equipe que está junto com você, certamente aumenta e muito a chance da sua célula ser multiplicada. Estão vendo aí, queridos, 12 fatores que nós enumeramos aqui, que certamente, se você, não importa a sua característica, o temperamento, a sua personalidade, não importa, você que é líder de célula, se colocar em prática esses fatores, isso é pesquisa, sabe? Isso acontece nas outras igrejas, nas grandes igrejas em célula. Então, pode acontecer com você também. Então anote todos esses pontos. Se porventura você chegou agora e perdeu os pontos que eu anotei, vai lá, dá uma olhada desde o início e anote ponto por ponto. Queridos, faça questão de colocar em prática cada um desses pontos. Cada um desses pontos. Claro que a partir de agora, quando eu tiver uma reunião com você, eu vou perguntar se está sendo colocado em prática esses 12 fatores, porque esse é o ponto-chave, queridos. E por que estamos falando isso agora? Porque estamos saindo
Eu creio que nós estamos saindo de uma pandemia, logo, logo vamos estar vacinando, as nossas células vão estar voltando novamente a reunir presencialmente. E nós queremos, e queridos, estou sendo desafiado por Deus, e eu quero lançar esse desafio para toda a igreja, para todos vocês que são líderes, que estão comigo nessa equipe, né? Que nós queremos que o próximo ano, o ano de 2021, seja um ano de super ação. Nós vamos agir dobradamente, como normalmente vínhamos fazendo durante o ano. Vamos focar no crescimento, tanto em qualidade quanto numérico. E para fechar a ministração de hoje, oração pelos membros da célula. Quando eu falei aí de oração para os membros da célula, eu quero destacar uma pesquisa que eu encontrei nesse livro que eu estou falando para vocês. Ao comparar oração, contatos com as pessoas e encontros sociais, descobriu, sabe o quê? Que a oração por membros da célula é o trabalho mais importante do líder. Para quê? Para unificar a célula, para fortalecer a célula no preparo para a multiplicação. Então, olha, a oração é a principal ferramenta. Agora, depois a pesquisa diz que a formação de uma equipe vem logo em segundo lugar. Então, se você já está orando e ainda não formou a equipe, então forme a sua equipe. Ou o contrário, se você já tem a sua equipe, mas não está orando como devia, comece a orar e leve a sua equipe a orar com você. Agora, se você não faz nenhuma coisa nem outra, você não tem nenhuma chance de multiplicar, mas você terá se começar a praticar. Comece a orar, forme a sua equipe, porque são as duas coisas, segundo a pesquisa, mais importantes para poder gerar crescimento. Quanto ao preparo do líder, ao comparar devocionais diários, alvos estabelecidos, treinamentos e preparo, queridos, olha só, as duas coisas mais importantes dentro da pesquisa, o devocional diário e o estabelecimento de alvos, são as duas coisas mais importantes que aparecem na função do líder, né? Então, uma liderança eficaz de células é muito mais uma aventura liberada pelo Espírito Santo do que uma técnica de estudo bíblico e tal. Não. Vamos confiar mais na ação do Espírito Santo, e para isso a oração, é o devocional, mas também o estabelecimento de metas e os alvos que estão sendo traçados aqui. E o último destaque é ênfase evangelística da célula. Quanto a essa ênfase evangelística da célula, ao analisar visitação a pessoas novas, estímulo para trazer pessoas e a presença de visitantes nas células, a visitação e o estímulo são igualmente importantes no processo de multiplicação. Ué, pastor, então visita na célula não é importante? Claro, mas se você fizer as duas, se você visitar pessoas novas que estão chegando e estimular as pessoas a também fazer o mesmo, queridos, automaticamente os visitantes, os convidados vão chegar para a célula, porque eles vão ser alcançados pela visita. Acaba sendo uma questão secundária, uma questão de consequência, esse afluxo de visitantes na célula, ok? Então, um resumo, para finalizar, dos fatores chaves que são essenciais para a multiplicação da célula. Os devocionais dos líderes, o TSD, uma vida com Deus, né? O evangelismo dos líderes e o evangelismo da célula e a formação de uma equipe que ajude você, líder, a cuidar dessa célula e a ganhar juntos vidas para Jesus. Claro, mas tem mais. Orar por membros da equipe e estabelecer alvos são primordiais na primeira multiplicação de uma célula. Eu não sei, sua célula já multiplicou pelo menos uma vez? Não, se não multiplicou, oração pelos membros e
estabelecer alvos são as duas coisas que você precisa fazer se quiser multiplicar pela primeira vez. Agora, se a sua célula já está sabendo como multiplicar, ela já vem de algumas multiplicações, aí as coisas principais, isso é porque você já está orando, você já está estabelecendo alvos. Então, treinar novos líderes, porque se você não treinar novos líderes acaba impedindo você de multiplicar, e esses encontros sociais, porque isso atrai pessoas que ainda não servem ao Senhor, né? Ainda não estão servindo a Cristo. Bom, queridos, aqui está uma contribuição chave para que a sua célula multiplique. Se o seu coração está queimando por vidas, pratique esses pontos, esses fatores que nós enumeramos aqui, coloque em prática. Você já sabe como fazer cada um deles, mas nós já, em forma de reprise, estamos tornando a falar sobre esse assunto. Mas caso não arde ainda o seu coração, tire um tempo com Deus, queridos, e peça a Deus para queimar seu coração. Peça a Deus para trazer lágrimas nos seus olhos por vidas. Peça a Deus para derramar sobre a sua vida amor por aqueles que estão perdidos, por aqueles que estão aqui, próximos de nós. Sabe, você não precisa ter paixão a ponto de sair da sua casa, largar seu trabalho, largar sua família, ir lá para o Japão, ir lá para a China. Não necessariamente, mas você pode dizer: Senhor, que eu tenha paixão pelos perdidos que moram aqui na minha cidade, que trabalham comigo no mesmo emprego, que estudam comigo na mesma escola, que pegam ônibus comigo todos os dias. Mas, Pai, por favor, faça de mim um ganhador de vidas, um apaixonado por vidas, porque aí certamente, se a paixão por Jesus redundar em paixão por vidas, aí sim, você vai ter condições de colocar em prática todos esses fatores, e você experimentará um crescimento gerado pelo Espírito Santo na sua célula. Quero orar por você, querido, e pela sua célula. Que essa semana seja uma semana de muita vitória, e que você consiga colocar em prática esses fatores. Quero estimular, né? Não precisa lançar todos de uma vez, lança um, mantenha esse e lança outro, até que você tenha condições de colocar em prática todos esses 12 fatores na sua célula. Estamos sendo desafiados a ter uma vida saudável e frutífera. Domingo passado, nós vimos sobre o amor, o fruto do Espírito. Se você já tem o amor de Deus na sua vida, o fruto do Espírito, que é Jesus, derrame desse amor pelas pessoas que estão ao seu redor. Ninguém vai reprová-lo se você estiver fazendo por amor, se você estiver querendo derramar amor na sua vizinhança e entre seus amigos. Bora lá, frutificar. Lá em João 15 diz: se você for discípulo de Jesus, você vai dar muitos frutos, porque é isso que vai dizer quem nós somos nele. Oremos. Pai amado, acabamos de pregar, de falar a respeito da tua palavra e como cada líder de célula e cada célula deve agir para que as suas células se multipliquem. Pedimos, ó Espírito Santo, que o Senhor aplique essa palavra em cada vida e que o Senhor mesmo possa estimular, encorajar, motivar cada líder a praticar o que nós acabamos de falar. Pai, se não há um desejo ardente de praticar, que tão somente exercitem esses fatores por obediência. Pai, porque a obediência é uma grande demonstração de amor. O Senhor mesmo disse: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Pai, que essa palavra possa cair bem em cada coração, em cada mente, em cada líder de célula,
em que não apenas nós temos confiado a eles, como o Senhor tem confiado a eles esse trabalho de cuidar de parte do rebanho do Senhor, que congrega nesta família, a família Betel. Pai, no nome de Jesus eu abençoo cada líder e cada célula nessa semana, no nome precioso de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, Deus abençoe a você e a sua família, que você tenha uma noite de sono reparador na presença do Senhor. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Tchau, tchau, valeu. Olha eu de volta, claro, estava faltando falar uma coisa muito importante. Amanhã, grave aí, amanhã começa os nossos 40 dias de jejum e oração. Eu não podia estar esquecendo disso, né? 40 dias de jejum e oração, começa amanhã, ok? E o jejum dessa semana será tirar uma refeição, ou o café da manhã, ou o almoço, ou a janta. Você escolhe, tá bom? Qual o tipo de jejum que você vai fazer. Ou se é tirar o café da manhã, ou tirar o almoço, ou tirar a janta. Ok? Lembrando que de 3 em 3 horas, onde você estiver, pelo menos 5 minutos de oração, né? 5 minutos de oração. Nós vamos disponibilizar lá para os líderes de célula o conteúdo das intercessões que precisam ser feitas, né? Lembrando de algumas pela sua célula, pelas famílias, né? Pelas eleições que vamos ter agora esse ano dos municípios. Então, para isso, ore em favor da nossa cidade, do nosso estado e também do nosso Brasil. Mas alguém me perguntou assim, pastor, mas de que horas a que horas vai ser essas orações? Então vamos lá, começa às 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, a primeira hora que você vai orar, né? 6 horas da manhã, aí depois você põe de 3 em 3 horas até meia-noite, até 0 hora, tá bom? Vamos, querido, mostre que você ora mais do que os muçulmanos e do que os judeus, né? Nós temos motivo muito a mais para poder estarmos orando, ok? Vamos lá? Então, começa amanhã e eu conto com você, toda a igreja. Deus abençoe. Agora eu vou sim, tá bom? Tchau, valeu.